Este sentido foi o que ele quis dizer. Não que nós recusamos aceitar. Tá, Certo. Simplesmente que o tempo se passou e perdemos o mas ele chamado. não falou isso. A senhora concorda comigo, certo? Olha, eu acho que teve uma má interpretação da sua parte. Não, ele não falou e a senhora sabe muito bem. Inclusive, eu tenho isso muito bem registrado. Ora, então, Tá, olha só, vamos a lá. forma em que ele quis expressar é exatamente essa que eu estou E é por isso dizendo. que a senhora se torna uma suspeita, uma réu. Ah, maravilha que eu sou uma suspeita. Eu que estou aqui há tanto tempo fazendo serviço nesse condado, que vocês veem sempre eu correndo para cima e para baixo, atendendo ou Senhorita, treinando novos médicos. senhorita, Ô, a questão não Martínez, é um contra a momento. sua pessoa. A questão é a acusação que o seu próprio médico disse sobre vocês. A Ele não senhorita não fez se... uma acusação. Mas a partir do momento em que ele fala esse tipo de coisa, ao qual existe um crime de prevaricação, ele acusa. Por mais que ele não queria que isso acontecesse, mas ele fez, entendeu? É engraçado que, se foi entendido dessa forma, eu estava bem ali perante e não foi nem sequer soltado uma única palavra da sua boca a respeito, para me confirmar o que ele acabou de dizer naquele Como momento. assim? Não entendi. Eu estava ali presente. Por que você não me indagou alguma coisa? Porque ele já tinha dito. Mesmo que É, assim. Tá, Eu ainda falei, então prenda vamos todo lá, mundo. vamos lá. eu estava exatamente ali, você não sequer fez uma pergunta para confirmar o que ele disse. Ô, senhorita Mas Luiz, que de fique qualquer claro aqui, forma. de que a gente não quer prejudicar ninguém, Não, não é o que está Justamente. de modo parecendo, algum. tá? Não está Não, parecendo nem um vamos pouco lá. isso. Porque É, eu, como chefe dos médicos, que dedico tanto a minha vida e minhas longas horas para ir por este condado, para estar treinando os novos, e eu sempre vou correndo para cima e para baixo atrás. E inclusive no dia aconteceu. Eu falei, gente, eu tenho que ir num chamado, até mesmo pedi um mapa, o Wade me passou o mapa e eu saí correndo desesperada para ir atrás de um chamado. Agora, eu que sempre faço o meu melhor aqui, estou eu aqui sentada, sendo questionada sobre a minha forma de trabalhar, como se eu Não. faltasse não quer com Não dizer, ô, quer com o meu senhorita dizer. trabalho Luiz, para a não quer dizer que população. a gente está conversando aqui e tudo que a gente presumiu é um fato e a senhorita está errada e Exatamente. tudo mais. A gente está aqui justamente para esclarecer as coisas, entender o que aconteceu, entender o porquê esse tipo de coisa foi falada, Eu tá? esclareci, não esclareci? Sim, da E sua aí, parte, tudo sim. bem. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma divergência, porque você entendeu uma coisa e o oficial entendeu a outra. Então houve Aqui uma divergência, esclarecendo a forma correta. certo? Então, por parte dos médicos, não há de forma alguma prevaricação. Não, porque eu ensino a todos a ser sempre prioridade. Eu já deixei até mesmo uma amiga minha para trás, porque eu saio correndo para um chamado, independente de quem esteja tentando me acompanhar. Minha prioridade sempre é quem está esperando o chamado. Então eu Uhum. não aceito de forma alguma uma calúnia dessas. Eu Certo, estou sendo mas investigada por isso. a senhorita tem como provar de que os médicos não prevaricam em momento algum? Não, até porque o senhor Felipe prevaricou, né? Ele tá sendo aí, talvez, indiciado por isso. Sim, ele errou. Eu sei disso, tanto eu como Sabrina estávamos já de olho nele. O que eu não entendo é a cavalaria tomar o nosso dever de ir corrigi-lo, Como assim, o que exército? Não, eu a e a gente, Sabrina a temos gente, o direito, como eu sou chefe e ela vice-diretora, nós de darmos a punição devida a ele. Concordo com a de senhorita. fato, Inclusive, porém, concordo com os você oficiais com o da erro. lei, Vocês anularam a nossa ação. não, os oficiais da lei, eles agem quando algo governamental está em jogo, e no caso, ele estava recebendo salário e prevaricando. Então a Isso gente daí eu tomou as acho que era devidas dever providências. meu e da Sabrina corrigi-lo. Tudo bem, mas chegou ao O ponto de que eu, que os oficiais da lei tiveram que intervir, senão ele é, continuaria. e o que eu acho completamente errônea é a maneira que foi feita. Algemá-lo, colocá-lo numa carroça, É, ele é um 5, 6 criminoso, senhorita. acompanharem. A partir do momento que ele comete Se o ele crime de prevaricação, ele se colabora, torna um se criminoso. ele colabora, não há necessidade de algemas. Não, sim, Não, até mas porque isso é um é um procedimento procedimento pra. padrão. Exatamente. Assim como, Procedimento por Procedimento padrão, exemplo. sendo padrão que ele como poderia acontece com acompanhar. todos. Ele não relutou em nenhum momento. Sim, Tudo mas. bem, mas é um procedimento padrão que é feito com todo mundo. Se a pessoa cometeu um crime, ela é considerada um criminoso. No caso dele, a prevaricação consta como um crime. Tudo bem, Grant, mas não é considerado um crime como uma tentativa de homicídio. Eu concordo, mas a gente tem os procedimentos padrões.
Porque simplesmente eu não conheço o sujeito, eu não sei se ele vai atentar contra a vida dos oficiais, não faço a menor ideia. Mas Por são isso a 6 gente tem homens nossos contra procedimentos. um. 6 homens contra um. Senhorita, a senhora estava Ah, presente no caso da senhorita do salão que me agrediu na frente de todo mundo em Valentine? Ele te Era um- agrediu, eu quero saber se o Felipe te Tá, vamos agrediu. lá. Não, mas é um Existe procedimento que a um gente procedimento toma padrão. como precaução. É simplesmente uma precaução. Mas E eu, 6 Para que homens não aconteça. fortemente armados, mas ele... a gente não conhece ele. Ele poderia estar ali com um explosivo na mão e Olha, se ameaçando a se você explodir os outros oficiais? Isso poderia acontecer. se você conhece o Philip e acha que ele não faria nada, tudo bem, mas os meus oficiais não conhecem o Philip. Então eles tomam as medidas para que a vida deles não seja colocada em risco. A gente não tem como saber se vai chegar numa abordagem, vai abordar alguém e a pessoa é de bem ou não é de bem. Eu não tenho como saber se simplesmente no meio de 6 oficiais ele vai sacar uma arma e atentar contra a vida de alguém. A gente não tem como saber. O que os oficiais fizeram é só o procedimento padrão. Nada demais. E outra coisa, ele foi trazido para cá, foi algemado, tudo conforme o nosso código de conduta. Não teve nada errado. Certo, agora eu quero saber por que que ninguém me procurou e nem a Sabrina, quando vocês já tinham flagrado ele trabalhando com Porque, ponto batido. porque isso foi uma ordem do inspetor Jason. São coisas que não estão na nossa alçada. Foi simplesmente comunicado e como as coisas vêm de cima. Eu só acho que vocês desautorizaram tanto eu quanto a vice, que deveríamos ter punido ele com essa atitude. Você sabe. Nessa parte nós simplesmente cumprimos ordens. A gente É, não tem muito o que falar. Nós temos regras dentro da medicina. Quem descumpre as regras é advertido e com 3 advertências é exonerado. Vocês simplesmente nos privaram de tomar essa decisão. eu entendo muito o que a senhora tá dizendo e eu talvez concorde completamente com o que você tá dizendo agora. Acho que Eu sinto que existiu. estão inutilizando a minha função e a da Sabrina. Não, acho que a senhora tá indo num ponto extremo demais. Sim, existiu um erro. Isso eu entendo, inclusive foi algo que eu questionei, inclusive para os oficiais presentes. Mas não é que a gente vê a senhorita como uma inútil. Muito pelo contrário. Se a Eu gente tenho, tivesse. então, É, me diga por que então não nos procuraram. e aí eu não sei te dizer a resposta. Também me pergunto sobre isso. Porém, todavia, entretanto, naquele momento os meus oficiais seguiram, e os oficiais de Tombstone seguiram as ordens direta dos inspetores, enfim. Um Mas não. agente do Estado, que está acima Exatamente. tanto do Marshal quanto de qualquer outro Se oficial. continuar dessa forma, eu não vejo realmente que eu tenho valia na minha função. Não, bom, a senhora pode enxergar como preferir, mas Olha, entenda que existiu um erro sim, e esse erro está sendo avaliado internamente com os oficiais. Agora, se a senhora tem a visão de que está sendo inutilizada nas suas plenas funções como diretora dos médicos, isso é uma visão que você está tendo precipitada sobre uma ação de um erro que aconteceu. olha, senhorita Luiz, sobre os oficiais terem tomado parte disso, se você Tá acha errado que mesmo, houve tem que algum tomar erro, no alguma cu. coisa, vale conversar com o inspetor Jason e entender melhor o porquê essa ordem foi passada para os oficiais para que a gente resolvesse o problema. Ou abrir um Que eu processo poderia ter interno dos resolvido oficiais. sem. Olha só, somente eu, uma única pessoa poderia ter resolvido isso sem Sim, envolver toda a cavalaria. Os sim. oficiais da lei. Desculpa, mas eu penso assim. Então Não, mas é oficiais da lei aqui. entenda de que a ordem veio de cima e a gente não tem muito o que fazer. Eu posso tentar te explicar de 1001 maneiras aqui o porquê disso aconteceu, mas simplesmente a gente recebeu uma ordem e cumpriu. Os oficiais funcionam assim, recebem ordens e eles cumprem. A É, E não ser. o procedimento de movimentando aplicação, homens à toa, porque eu mesmo poderia chegar nele e falar: olha, você À está toa, tomando não. agora 2 advertências. Uma única pessoa poderia ter chegado nele e falado: você está tomando 2 advertências por estar fazendo outra função com A senhora ponto batido. percebe que você começa a inutilizar o nosso trabalho a partir do momento que você fala que a gente abordou um homem à toa? Em momento algum isso foi dito sobre a senhora? Vocês têm a função de vocês de correr atrás de bandidos que estão soltos aí. Mas ele é um Por exemplo, criminoso. naquele dia que estava ali na frente da tabacaria, eu fui assaltada
Cadê a cavalaria que estava naquele momento ali? Tava Pra lá defender a na população. fronteira, lutando contra os Engraçado bandidos que do você México. apareceu depois, porque por disparar flecha no A homem. senhora fez algum tipo de chamado pros oficiais da lei? Mas você veio rapidamente, prontamente, quando, né? Não, eu já tava ali há Foi bastante tempo. tardiamente. Então, por que então não apareceu quando eu fui Não, assaltada? Porque eu vou adivinhar como? A gente não tá aqui Você pra adivinhou como que discutir. alguém soltou flechas ali? Porque eu tava vendo a senhora soltando Então, se flechas você ali. estava vendo, você viu ele assaltando. Não vi. Olha só, Como? você estava Como? me vendo. A Não, eu gente não não vi ele tá aqui assaltando pra. ninguém. A Você gente não acabou tá de dizer que aqui. estava me Gente, vendo, gente. Maxine. Não Eu estamos estava te aqui vendo, pra ele apontou uma arma pra discutir. senhora, assalto é Não, isso. vamos lá, Ele não. me A gente não tá agrediu aqui pra e discutir. estava agredindo Não, não o agrediu, não. Martim. Gente, Agrediu. Maxine, a gente não tá aqui pra discutir o modo que os Só um ações minuto. funcionam, ou trabalham ou deixam de trabalhar. O foco da nossa questão é a fala do Martin e a prevaricação, supostamente. Então eu preciso ter aqui um esclarecimento da parte médica. Você, como a chefe dos médicos, eu preciso ter o seu esclarecimento desse fato. É simples. Eu já Só esclareci. Tudo bem. Então não há Quer que eu prevaricação por parte assine, dos escreva médicos. por extenso e assine com o meu nome? Não é Não, a necessário. senhora, a gente não tem essa necessidade, não. Não há então prevaricação por parte dos médicos, certo? A fala do Martin foi uma fala interpretada de uma maneira errada pelo Pelos oficial. nomes que ele citou, não. O que acontece é algo como eu mencionei ao senhor. Por estarmos ocupados, ir no banheiro ou uma refeição rápida, porque todos nós temos as nossas necessidades pessoais. Certo. Nunca vamos fazer isso porque queremos. Tudo bem. Foi por isso que eu conversei com a Sabrina também. Perguntei pra ela se esse tipo de coisa acontecia ou não acontecia. Então, eu acho que no mais era isso. Eu gostaria de falar com o Martin se ele estiver por aí. Ô, Grande, eu tenho outro tema pra tratar com a Luísa, mas é outra situação isolada. Não tem problema. Pode ser aqui mesmo? Pode ser. Luísa, a senhora como doutora, como médica, alguma vez a senhora já agrediu alguma pessoa, algum cidadão do nosso estado, o que seja? Ah, mais uma acusação? Que maravilha. Não, eu tô te perguntando. O que tá perguntando? Bom, a senhora puder responder por partes? Eu vim aqui chamado por um motivo, não é mesmo, Sr. Grant? Agora, por que essa pergunta? Qual é a outra acusação sobre a Ele minha disse que pessoa? teria mais um assunto a tratar. Se Ai! não tem problema pra senhora. Claro, lancem aí as suas muitas acusações sobre mim. Não, A senhora- não é uma cotação, é uma pergunta. Eu tô te perguntando Meu se a senhora, Deus como do médica, céu! como cidadã, já agrediu uma outra cidadã do nosso estado. Em defesa, sim. Em defesa? Por mais de uma vez? Eu não tô entendendo as suas perguntas, oficial. Bom, ela vai por partes. De acordo com suas respostas, ela vai progredindo. Vocês estão de todo custo querendo me acusar de alguma coisa, é o que tá Não, parecendo. não é isso. Mas é uma pergunta, senhorita, não é uma acusação, Ele só não. tá perguntando, não são acusações. Eu estou me sentindo, sabe, como num julgamento. Ah, não, a gente não Não, tem ele nem só esse tá direito. fazendo perguntas pra esclarecer alguma coisa que ele quer saber, ó. Não tem nada de acusação. É o que está parecendo, Sr. Grant. Não, aqui é só pergunta, eu não vou acusar nada aqui. Tá, Então, senhorita, se... me esclareça, então, por que dessas perguntas? Eu não Não, responderei eu mais preciso nenhuma. que a senhora responda por partes. Não responderei, se você não disser. Se a senhora não quer responder, tranquilo, eu faço de outra forma. É só isso mesmo que eu tinha que falar com você. Eu venho aqui por um motivo, agora me aparece um monte de perguntas. Mas a senhora não consegue... A senhora não pode colaborar com os oficiais? Eu quero saber o motivo das perguntas. Mas ele vai te explicar o final delas. É, vai Não, por partes, primeiro- né? Uma pergunta de cada Exatamente. Eu vez. deveria ter um advogado aqui, já que eu estou sentindo um monte de questionamento. Ah, não é assim que funciona, não. É sim. Não é, não. Eu tenho direito à não é uma defesa. acusação. Tem, não é uma Está acusação. sendo. A senhora não tá Sim, sendo está julgada. sendo. Mas é como eu estou sendo. Senhora, Estou sentindo que está acontecendo isso. tudo bem, mas se a gente falar sobre sentimento, naquele momento em que o Martin falou, poderia atestar que a senhora estava prevaricando o trabalho. E o que não aconteceu. Assim, aí nós chamamos você para conversar, para entender o seu lado. Então, se a gente sempre for basear sobre o nosso sentimento, a senhora estaria presa. O que não Então acontece. quero que ele me explique por que das perguntas. Ô, Debbie, você não consegue resumir o porquê disso tudo? É porque eu tô recebendo alguns relatos da sua parte Alguns senhora- relatos. que a senhora anda agredindo mulheres unicamente por ser loira e você ter ciúmes de mulheres loiras gostarem do seu marido. Claramente que não.
Certo, então Eu se eu, acho se eu que ti- isso se eu- seria uma coisa falsa também, se né? eu tiver um oficial que flagrou a senhora, esse oficial estaria mentindo sobre essa acusação? Olha, o oficial que me flagrou dando um tapa numa mulher em Valentine foi porque ela falou absurdos para mim. Bom, tá bom, a pergunta era só essa mesmo. Agora eu posso me retirar? Porque eu tenho meu Pode trabalho ser. já a fazer. Com Inclusive, se o licença. Martin tiver, ou alguém desce lá e vê se o Martin tá por aí, que eu preciso falar com ele. Deixa eu abrir pra você, tá?